dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um que está aqui nesta manhã e você que está em casa também, né? Sejam todos muito bem-vindos. Queria compartilhar com os irmãos um versículo que se encontra em Hebreus, capítulo 11, o versículo 6. Hebreus 11, 6. No capítulo 11 de Hebreus, você vai ler sobre fé. Ali você vai ver um pouquinho dos patriarcas da fé. Você vai ver a história de Abraão, de Noé. E no versículo 6 fala assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos, se nós não tivermos fé em Deus, nesse tempo, nós não iremos resistir. Hoje, uma das primeiras notícias no Facebook, quando a gente abre, é que a nossa região norte aqui é a região do estado que mais tem números ativos de Covid. Nesse tempo de pandemia, chegou a vez da nossa região. Está muito triste. Nossa cidade é pequenininha e tem muitas pessoas contaminadas. E o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é quem tem nos carregado, quem tem nos livrado. É pela fé, mesmo sem ver, que nós entendemos que é Deus quem tem cuidado de nós. Em todo o tempo, Deus tem cuidado da nossa casa, da nossa saúde. Deus não tem deixado faltar o alimento. Deus tem dado um trabalho para cada um de nós, mesmo nesse tempo de dificuldades. Estamos trabalhando, estamos avançando. Deus tem cuidado de nós. E isso é somente pela nossa fé. Muitas vezes nós somos provados por causa disso. Porque, como diz o ditado, sem lutas não tem vitória. E nós vamos vencer pela fé. É por essa fé em Jesus Cristo que Ele vai curar o mundo, vai acabar com esse vírus. E é só Deus. Se a vacina funcionar, queridos, amém, e vai ser porque o Senhor deu sabedoria ao homem para fazer. Não é ciência, não é homem, é Deus. E se nós nos aproximamos do Senhor, se nós nos aproximamos de Deus, nós temos que crer nisso. De nada adianta nós dizermos que somos cristãos, se nesses tempos nós estarmos em pânico, estarmos com medo, estarmos sem saber o que fazer, correndo para todo lado. Nós temos que buscar em Deus e na palavra de Deus. É só Ele, somente Ele que vai fazer com que isso acabe e que nós venhamos novamente a ter aquela comunhão linda, onde podemos abraçar os irmãos, onde podemos estar numa grande festa. Quem diria que em pleno 2021 nós teríamos que ficar afastado das pessoas, ficarmos longe das pessoas? Nem a pessoa que tivesse uma bola de cristal iria adivinhar isso. Mas pela fé, nós cremos que tudo acontece, que o nosso Deus continua agindo e fazendo milagres no nosso meio o tempo todo. E é essa fé que você vai agradar ao Senhor. Porque se você não crer no Senhor, você não está agradando a Deus. Você não está realmente chegando perto dele e dizendo assim, ó: eu creio que tudo que acontecer vai ser para a tua honra, para a tua glória e vai ser para mostrar o teu poder em minha vida. Vamos orar a Deus, entregando este culto, nossas vidas, e que realmente nós possamos estar louvando a Deus, que nós possamos estar nos despindo do mundo, esquecendo das coisas lá de fora, e realmente tendo um tempo de comunhão com Deus e o Espírito Santo. Vamos orar. Querido Deus, nesta manhã, Pai, onde nos reunimos como uma grande família, em Teu nome, para Te louvar, para Te adorar. Como cantamos, Senhor, Tu és o único que merece a honra, a glória e o nosso louvor. Pai querido, seja com cada um que está aqui, cada um que está em casa nesta manhã, Senhor Deus. E que a nossa fé, Pai, possa ser aumentada a cada dia, Deus.
Não permita, Senhor, que as barreiras, Senhor Deus, não permita que as coisas do dia a dia venham nos afastar de Ti, Senhor Deus. Mas que possamos estar a cada dia Te buscando mais e mais, lendo a Tua palavra e orando. Deus querido, abençoa cada um de nós nessa manhã. E que possamos realmente estar atentos àquilo que Tu queres falar no nosso coração. Que o nosso louvor chegue ao Teu trono de graça, Senhor Deus, como um perfume agradável. Que possamos estar fazendo esse culto para Ti e não para homens, Deus. Que toda a honra e todo louvor seja somente para Ti, em nome de Jesus. Amém. Em pé novamente, vamos estar declarando que cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Mais
recebeu do Senhor uma bênção. Não sei se eu vou conseguir falar, né? Mas essa canção também mexe bastante comigo, porque a gente canta às vezes e nem presta atenção na letra, né? Mas essa canção diz que cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Sim, o Senhor dá. Mas temos que ser firmes, porque senão o barco afunda, né? Eu gostaria de chamar o Thales aqui na frente. Vem aqui um pouquinho, Thales. Não quer vir? Ele é corajoso para conversar com você, mas no meio assim de mais gente ele é um pouco acanhado, né? Mas Deus tem já falado comigo desde início de janeiro, quando antes mesmo de nós sabermos que o Thales tinha uma doença grave. E grave aos olhos dos homens, porque para Deus nada é impossível. Você crê nisso? Amém. Amém. A palavra do Senhor lá em Marcos 10, 27 diz: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E a MCM lá de Taquaral, eles decoram um versículo todo mês. E eu disse: tia Elza, me mande que eu também quero decorar, porque a gente às vezes passa e não pega um versículo para decorar. A gente sabe lá, o Senhor é meu pastor, Jesus chorou, né? Esses que a gente costuma decorar desde pequena. E o versículo decorado em janeiro foi exatamente esse que a Marga colocou hoje de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. E eu decorei e meditei bastante, porque daí no final ele diz que o Senhor é galardoador dos que o buscam. E se você buscar o Senhor realmente com fé, com essa fé que o Senhor fala ali, que todas as coisas são possíveis e Ele nos alcança. E em janeiro a gente fez uns exames no Thales, porque ele tem um probleminha nos ossos, são mal formados, ossos de punhos e de joelho. Visivelmente a gente vê, então fui ver por causa disso. E constatou nos exames que ele tinha febre reumática. É uma doença que dá em crianças, né? E pode afetar cérebro, coração e crescimento. Então imagine para uma mãe escutar do médico isso, né? Corre tratar, é urgente, está muito elevado e de início o tratamento seria um 6-benzetacil. Quem já tomou sabe que não é fácil, que dói muito, dói, né, Thales? E ele tomou uma injeção, a primeira, das 6. A cada 21 dias ele tinha que tomar as 6. E desde então que a gente recebeu esse diagnóstico, nós orávamos pela cura, né? E o Thales, assim, muitos dizem: nossa, mas ele é criança e tem tanta fé. Tem. O Thales tem uma fé e ele ora, ele às vezes se emociona na oração, porque ele realmente confia no Senhor. E ele orava: Senhor, cura meus ossinhos. Ele sempre diz assim. E para honra e glória do nome do Senhor, mês passado a gente repetiu os exames e constatou que ele está curado. E eu questionei o médico, disse: doutor, mas como em um mês deu tanta diferença nos exames? Ele tinha essa infecção, mas ele está curado. Ele mesmo citou. Eu disse: glória a Deus. Nós confiamos em Deus e Deus restaurou a saúde dele e está curado. Então, se você tem alguma dificuldade, confie no Senhor. Coloque a tua fé em ação, que o Senhor vai olhar por você. Nós temos aqui o Jairo, né, hoje também. Graças a Deus, Jairo, que você está aqui. Oramos por você, né? E sabemos que para Deus nada é impossível, como diz na Bíblia, né? E glorificamos a Deus por tua vida também que está aqui presente. Que nada é em vão você está aqui hoje. Receba essa bênção e esse desafio de você confiar realmente no Senhor, depositar a tua fé
no Senhor. A irmã Lila também, né, passou aí por Covid, né, e está restaurada para a glória do Senhor. Então, esses são alguns que a gente sabe, né, mas vamos confiar em Deus, porque para Ele nada é impossível. Amém? Vamos continuar louvando, nós vamos cantar o hino do cantor cristão 162, que diz: bem de manhã, embora o céu sereno, nós temos que vigiar e orar. Fiquem em pé. Enquanto cantamos essa canção, você que trouxe tua oferta, teu dízimo, esteja nesse momento colocando diante do altar do Senhor. E se você não trouxe, coloque a tua vida diante do altar do Senhor, que é isso que o Senhor quer: um corpo vivo, um sacrifício agradável ao Senhor. Encontrei em ti.
louvores ao Teu nome, Pai, e Te glorificando por tudo que o Senhor és em nossas vidas, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, nós Te colocamos, Senhor, a vida do pastor diante da Tua face, Senhor, que Ele venha falar de Ti, Senhor, e através de Ti, Senhor, aos nossos corações. Abençoa, Senhor, cada irmão que aqui ofertou, Senhor. Seja abençoando abundantemente, Senhor, a vida de cada um. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A igreja pode se sentar. Bom dia, amados, paz e graça. Como é bom a gente poder ouvir tantas coisas boas, tantas maravilhas que Deus tem feito na vida, no meio do seu povo. Hoje, quando a gente para ouvir testemunhos de pessoas que foram restauradas pelo Senhor, mas muitas vezes a gente só agradece pela cura, né? O Thales foi curado, a Lila foi curado, o Márcio foi curado, pessoas que tiveram Covid, mas a gente também não agradece pelas pessoas que Deus recolheu, que foram curadas desse mundo. Parece que é mais difícil, né? A gente poder olhar e dizer, pessoas que Deus levou novamente para sua casa. Muitas vezes a gente pede a cura e nós queremos a cura física. Queremos que Deus restaure porque nós temos medo de perder. Mas muitas vezes Deus cura a pessoa levando novamente para os braços do Pai. É mais difícil a gente aceitar isso. É mais difícil nós somos egoístas, que nós não queremos perder. Mas nós temos que aprender também a agradecer pelas vidas que Deus tem recolhido nesse tempo. Deus tem curado essas pessoas desse mundo, um mundo que jaz no maligno. Então a alegria do filho voltando à casa do Pai. O Pai sempre está pronto à espera do filho, de braços abertos. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar nesta manhã. Eu quero convidar você que tem a tua Bíblia, mas vai ser projetado também, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu quero estar falando nessa manhã sobre o amor restaurador do Pai e a volta do filho pródigo ao lar, aquele filho que estava perdido. Muitas vezes essa volta nós esperamos que ele volte para casa, mas a gente vê Deus levando muitos filhos novamente para a casa do Pai. E é nesse sentido, dessa forma, que nós queremos agradecer a Deus pelo que Ele é na nossa vida. A palavra de Deus, ela fala para nós no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. Ele fala dessa forma. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um cidadão daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos,
Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou-se da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os seus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós entendemos o poder da Tua palavra. Entendemos que essa palavra é viva, verdadeira, e ela é uma palavra atual. No mundo onde estamos vivendo, quantas pessoas estão perdidas, quantas pessoas estão desgarradas, procurando novamente o retorno à casa do Pai. E nesta manhã, Senhor, nós queremos dar graças a Ti, porque um dia Tu nos encontrou também e nos trouxe novamente para o Teu lado, para que pudéssemos ter comunhão em todo o tempo. Por isso, Senhor, fala com cada um de nós, é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós paramos para entender e olhar o Evangelho de Lucas, esse capítulo 15, Jesus ele encontra, ou contou, 3 parábolas, que para nós, eu creio que são imortais, Todas essas parábolas que ele contou, elas têm a mesma essência. A essência dessas parábolas é o quê? A restauração dos que estavam perdidos. Quando a gente para pensar, nós também vivíamos assim. Pessoas perdidas, pessoas totalmente perdidas no mundo, mas Deus nos resgatou novamente e trouxe para próximo dele. Algumas palavras, ou parábolas, quando a gente vê as 100 ovelhas, A primeira parábola que ele começa nesse capítulo 15, ele começa a falar sobre 100 ovelhas que existiam, e uma delas sumiu. O pastor deixou aquelas 99 no aprisco, no lugar seguro, e foi atrás daquela perdida. Quando a gente começa a pensar assim, a gente vê sempre o pastor. Quando nós falamos do pastor, nós estamos falando de Jesus. O bom pastor, ele se preocupa com cada um de nós. Quando estamos seguros, ele nos deixa no aprisco e vai em busca dos que estão perdidos. Essa é a confiança que nós temos, é o poder de Deus. Quando as pessoas se desviam, Deus volta novamente a buscar. Muitas pessoas falam: eu tenho que voltar para a casa de Deus, Você sabe que não é você que procura Deus, mas é Ele que te procura. Esse desejo que você tem no coração de voltar para a casa do Pai, é o próprio Deus que coloca em você, porque Ele quer que você volte para casa. Mas se Deus não colocar isso no teu coração, você vai continuar perdido pelo caminho, você vai continuar vivendo um mundo errante. Mas Deus, Ele cria em nós algo novo, algo que a gente começa a sentir aquele desejo, aquela vontade de estar mais próximo. Você quer estar próximo. Qual filho que não quer estar na casa do Pai? Todos nós temos esse desejo de estar próximo dos nossos pais físicos. Imagine do nosso Deus espiritual. Quando a gente vê também sobre as 10 moedas, as dracmas, uma delas foi perdida. E o que eles fazem,
Eles reviram toda a casa para procurar aquela moeda perdida. Sempre à procura de algo para ser restaurado. E quando a parábola fala dos dois filhos, um abandonou a casa do pai. Esse abandono gera dor. O abandono à casa do pai, ele gera algo triste. E quando a gente olha nesses três casos, da dracma, da ovelha e do filho, nós vemos que nesses três casos sempre há uma esperança. A esperança está no Senhor. A esperança está no Pai, que proporciona uma nova oportunidade para a pessoa voltar. E todas essas parábolas, elas terminam com o mesmo enfoque. Qual é o enfoque? Alegria do reencontro. Alegria, festa de você se reencontrar novamente com o Pai. E nessa parábola, embora elas são parecidas, mas elas têm uma única lição central. Qual é a lição? Deus ama pecadores, mesmo aqueles que são rejeitados pela sociedade ou rejeitados pela religião. Deus não ama o pecado, mas Deus ama os pecadores, porque foi por causa dos pecadores que Ele teve que dar a sua vida, por causa de nós, pessoas que éramos pecadores e hoje somos restaurados no Senhor. Quando as pessoas falam para a separação, das pessoas, mas em Cristo não há essa separação. Em Deus Ele não separa ninguém. Ele tem prazer de reconciliar o homem com Ele. Muitas pessoas tomam algumas posições e escolhas na sua vida e depois usam isso como desculpa, dizendo: eu não vou na igreja porque eu sou desse jeito. E Deus não gosta. Sim, Deus não gosta do pecado. Deus não gosta da tua escolha. Mas Ele escolheu você para te restaurar, para te fazer uma nova vida, para te fazer uma nova pessoa. Então, quando dizem que os evangélicos são homofóbicos, os evangélicos não gostam de homossexuais, não gostam de prostitutas, isso é tudo mentira. Nós não gostamos da escolha deles, mas amamos eles, porque Deus é amor, e Deus nos ensinou a amar. Então, amado, quando alguém falar para você: vocês são homofóbicos, isso é tudo mentira. Isso é um engodo de Satanás para tentar tirar o foco, para que essas pessoas não cheguem novamente à casa do Pai, porque Ele não quer que elas sejam libertas. Ele não quer que elas sejam libertas, mas Deus quer restaurar. Então Deus se alegra na salvação. Eu sempre imagino que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu, a alegria, a esperança. Quando os meus filhos chegam aqui na minha casa, para mim é uma festa, é uma alegria. Por quê? Porque o filho voltou à casa do pai. Mesmo que eu sei que eles voltam por um pouco tempo, mas eu tenho prazer em fazer uma festa. Imagine Deus quando um pecador se arrepende. O que isso significa? O reconhecimento de quem morreu por ele. Quando nós nos arrependemos dos nossos atos, nós entendemos que Deus se alegra. Embora as pessoas não entendam muito isso, mas a gente, quando vê o amor grandioso do Pai, aquele jovem pediu tudo que ele tinha de direito. Quando a gente começa a pensar assim, quando você recebe uma herança? Quando o pai ou a mãe morre, não é assim que acontece para você receber uma herança? Então aquele filho, ele não simplesmente ele quis ir embora, mas para ele estava declarando que o seu pai e sua mãe estavam mortos para ele, porque ele chegou e questionou: eu quero a minha parte. Ele estava dizendo: vocês para mim não têm mais valor, então eu quero a minha parte, porque eu quero viver a minha vida conforme eu bem entendo. Amados, será que muitas vezes a gente não faz assim com Deus também? A gente vem à igreja, a gente pede para Ele: eu quero a minha parte, eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, eu quero viver uma vida, eu quero cura, eu quero ser curado.
Tudo bem, Deus faz para você. E quantos desses filhos, depois disso, não voltam mais à casa do pai? Porque eles queriam o que o pai poderia prover, não queriam ter comunhão com o pai. Amados, quantas pessoas esquecem que estão vivas e são abençoadas, são bem-sucedidas, porque Deus tem cuidado delas. Mesmo quando elas fazem desse jeito, como esse filho, abriu mão, pediu sua herança, dizendo: eu não quero mais fazer parte. Agora que eu tenho todos os benefícios, eu não quero mais ver você. Talvez, não aqui, mas muitos que estão assistindo, são esses filhos pródigos também, que receberam as bênçãos do Senhor e hoje não querem mais ter um relacionamento, não querem mais ter comunhão. Quantos filhos que não querem se relacionar com os pais, porque acham que os pais são caretas, são cafonas, mas no momento difícil correm para o pai pedir auxílio. Ah, pai, eu preciso de você. Muitas vezes nós agimos como esse filho, que abriu mão, né, do conselho do pai, rejeitando os pais. Mas ainda bem que o nosso pai é amoroso como esse pai. Esse pai representado nessa parábola é o próprio Jesus, mostrando o cuidado que ele tem. Mesmo esses filhos que abandonam, ele fala: eu tenho um lugar especial para vocês. Aí entra o questionamento do filho mais velho e fala: pai, eu não acho justo. Eu sou o cara certinho. Eu vivo com você em todo o tempo. Eu faço as coisas certinho. E para mim parece que tu nunca deu nenhum novilho para me comemorar com meus amigos. Muitas vezes a gente está dentro da igreja e está reclamando também. A gente fala: Senhor, eu vejo as coisas acontecendo com todo mundo e eu continuo do mesmo jeito. Eu continuo aqui, eu não prospero. Eu ainda tenho enfermidades, eu não fui curado. Eu ainda passo por dificuldades. E por que com os outros acontecem? Pessoas que se rebelam, recebem as bênçãos e depois vão embora. Aí o pai olha para você e fala: filho, tudo que eu tenho é teu. Você está preocupado com essas coisas passageiras, mas eu tenho preparado para você a eternidade. A eternidade é para você que é fiel, para você que permanece fiel. E quantas vezes a gente esquece de lembrar disso, que nós temos a recompensa. Somos o quê? Galardoadores. Hebreus 11:6 foi o que a Tati e a Margarete falaram. Nós vamos receber essa recompensa. E qual é a recompensa que Deus tem preparado para nós? Uma morada juntamente com Ele. É isso, nós somos herdeiros, ou co-herdeiros do Pai. Através de Jesus Cristo nós nos tornamos co-herdeiros. Nós não tínhamos direito a nada. Quando você para pensar, muitas vezes nós estamos agindo como esse filho. Não o filho arrependido que voltou, mas como o filho que está dentro de casa e continua reclamando, continua murmurando, esquecendo de tudo que é do pai, é dele também. Como você tem agido? O filho pródigo, ele não valorizou o conforto que ele tinha na companhia do pai, do irmão, da sua família. Para ele, aquilo não era mais importante. Para ele, aquilo não era mais bom. Eu quero sair, viver a minha vida. Ele pediu a herança porque para ele considerava seus pais mortos. Então eu tenho direito, agora eu quero. O filho pródigo, ele rompeu os laços com a família de uma forma radical. Ele saiu, ele foi embora. A Bíblia fala que ainda ele não foi embora. É um exemplo aqui para Monte Castelo. Ele foi embora lá para o norte do Paraná. É longe. A Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. Por quê? Porque ele não queria se relacionar. Ele não queria estar mais junto com os pais. Quantos filhos têm se largado dessa forma? Quantos filhos têm se perdido em drogas, bebida, prostituição? Estão longe do pai, porque eles têm vergonha do que estão fazendo. E aquele filho estava vivendo dessa forma. Aquele filho achou que era muito melhor
E quando ele foi embora, ele esbanjou tudo que ele tinha. Tudo aquilo que para ele parecia que era importante naquele momento, ele acabou perdendo. Porque ele deu muito mais valor para aquilo que era perecível, aquilo que podia acabar. Quantas vezes nós valorizamos muito mais isso? Nós valorizamos muito mais a nossa casa, o nosso carro. Eu não vou dar carona para aquela pessoa, vai sujar o meu carro, né? Eu não vou visitar uma pessoa que está doente porque a estrada é de chão, vou colocar meu carro numa estrada dessa. Nós valorizamos muitas vezes mais as coisas que temos do que as pessoas. E era o que esse filho pródigo fez. Ele começou a valorizar tudo aquilo que ele recebeu, aquela fortuna que ele recebeu de herança, mas tudo aquilo acabou. E o que restou para ele? Voltar novamente à casa do Pai. Amados, quando nós estamos fora do caminho do Senhor, quando nós estamos longe do Pai, nós começamos a viver uma vida de miséria, uma vida de miséria espiritual. Muitas pessoas estão longe do caminho do Pai e são bem-sucedidas, mas são miseráveis espiritualmente. Não é porque você é bem-sucedido financeiramente que você é abençoado. Eu sempre digo que se você quer ser próspero, você tem que ser bem-sucedido em todas as áreas da tua vida. A prosperidade não significa você ser bem-sucedido financeiramente e ter uma vida totalmente desgraçada, uma vida totalmente desregrada. Isso não é prosperidade. Isso é maldição. Aos teus olhos você acha que tudo está bem. Isso é o que Satanás quer fazer. Quer mostrar para você que aquilo que você está vivendo é bom. Mas aquilo te afasta de Deus. É muito melhor você estar dentro da casa do Pai, passando dificuldades, do que você estar no campo, achando que é bem sucedido. Aquele jovem saiu e ele era bom. Imagino eu que ele devia ter um círculo de amigos muito grande nessa nova terra que ele foi. Porque ele tinha poder. Ele conseguia conquistar as pessoas. Mas a partir do momento que ele perdeu tudo que ele tinha, o que sobrou para ele? Se alimentar com os porcos no pasto. O que isso trouxe de alegria para ele? Nada. Aí ele começa a pensar e fala: olha, os empregados do meu pai vivem muito melhor do que eu. Eu estou aqui passando por dificuldades e os empregados do meu pai estão muito bem. Então eu vou voltar. E eu sei que meu pai não vai me aceitar, porque eu já perdi todo o direito que eu tinha. Muitas pessoas não querem voltar à casa do pai porque acham que não tem mais direito, porque acham que o pecado dele, não tem como ser pago. Mas Jesus pagou sobre todos os nossos pecados. Aí Satanás coloca na mente da pessoa: olha, você está vivendo uma vida totalmente torta, você não tem mais jeito. Muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e pensamos, essa pessoa aí não tem mais solução. Amados, se nós pensamos dessa forma, nós não cremos nesse Deus que nós pregamos. Nada é impossível ao que crê. Nada é impossível aos olhos do Pai. Você crê nisso? Amém? Amados, nós temos que entender isso. Nada é impossível para Deus, mas nós colocamos limites como homens, achando que isso não tem mais solução. Aí aquele jovem fala: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu quero que ele simplesmente me trate como um dos seus empregados, que já está muito bem, porque eu estou perdido e preciso de um auxílio. Mas a alegria, porque o pai sempre está pronto para receber. A alegria que o filho jamais imaginou era o seu pai esperando ele. A palavra de Deus diz que quando aquele filho chegou, o pai correu ao encontro dele. Talvez ele tenha parado em frente à morada do seu pai e ficou esperando: como será que eu vou ter coragem de chegar? Será que vão me receber bem? Como que meu pai vai me receber?
Quantas pessoas têm medo de voltar à casa do Pai porque não sabem como vão ser recebidos? Não pelo Pai, mas talvez pelos irmãos. Quantas pessoas estão desgarradas e têm medo que os irmãos tenham a mesma atitude que esse aqui do texto teve? Eu não vou entrar, eu não vou participar dessa comemoração, porque eu estou lá dentro da casa e não tenho esse direito que esse filho tem, que o meu irmão tinha, foi, esbanjou tudo e agora volta e tem festa para ele. Muitas vezes nós agimos assim com os de fora, que estão precisando de um abraço, mas nós falamos, não, ele errou, deixa que ele se vire. Nós não vamos buscar porque nós não queremos participar dessa alegria. Amados, essa palavra não é somente para os que estão perdidos, mas é para os que estão dentro da igreja, que muitas vezes estão perdidos porque não entendem o verdadeiro amor de Deus. Deixa que se vire, deixa que aquela pessoa, ela vai ter que aprender. Não é assim que o Pai olha. O pai, ele corre e abraça o filho. E ele chama seus empregados e diz, olha, prepara para ele o melhor, a melhor roupa, o melhor novilho, e vamos fazer uma festa. Coloca novamente o anel, que é a marca da família, porque esse estava perdido e agora voltou. É isso que Deus fez com a gente, e é isso que Deus quer que a gente faça com os demais. Que você olhe para a miséria do teu irmão e diga, eu estou junto com você, eu quero caminhar com você, porque Deus fez isso por mim. É isso que nós temos que aprender. O pai procurando sempre o filho. E se ele manda a gente ser seus imitadores, nós temos que aprender a imitar o pai. O filho pródigo, depois que ele abandonou, esbanjou toda a herança, né? Ele voltou para casa, sujo, maltrapilho, imagino talvez cheio de chagas, mas o pai não se preocupou com isso. O pai vai, abraça e beija. Deus não está preocupado com o nosso exterior, Ele se preocupa com a nossa vida. Esse é o nosso Deus. Eu tirei 3 situações aqui para concluir desse texto, desse pai restaurador. A primeira situação, em primeiro lugar, é o amor que procura a espera da volta do filho pródigo. É esse amor. Não é homem perdido que busca reconciliação com Deus. É Deus quem procura, quem muda seu coração e quem recebe de volta. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, para que tudo aquilo que o homem havia perdido lá no paraíso pudesse voltar novamente à essência. Tudo aquilo que o homem perdeu pecando, Deus reconciliou através de Jesus Cristo, trazendo novamente a essência, justificando a nossa vida, trazendo alegria, festa. Em segundo lugar, aquele amor que restaura o perdido. O filho pródigo, ele não foi recebido de volta como um escravo, mas sim como um filho. O pai corre ao seu encontro, abraça, beija, manda preparar vestes, calçados, anel e faz uma grande festa, celebração. O perdão, amados, ele é real quando há uma restauração completa. Não adianta você dizer que perdoa se você guarda rancores. O perdão significa você aprender a conviver com aquela pessoa e isso não te causar mais dor. Senão não houve perdão. Não adianta você dizer que eu perdoo e você ainda continua com mágoas. Não houve uma restauração. O perdão desse pai, ele gera uma restauração completa. Eles se reconciliam como pai e filhos. E ele fala, vamos preparar um banquete. Porque houve uma grande diferença. Celebração. O perdão, ele traz celebração. O perdão, ele traz alegria. Ele traz conforto. Quando a gente vê lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus diz que Deus não imputou a nós as nossas transgressões. Isso é amor. Deus não imputou sobre nós o que nós
pecamos, Ele carregou sobre Ele na cruz do Calvário. E ainda no versículo 21, na primeira parte, Ele fala que Deus colocou as nossas transgressões sobre Jesus. Deus imputou a justiça de Cristo a nós. Então, o que significa? Que nós fomos justificados em Jesus Cristo. Pessoas que não mereciam se tornaram justas em Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro perdão. Essa é a verdadeira remissão de pecados. E por último, em terceiro lugar, o amor que celebra a volta do filho ao lar. O que isso faz para nós? Deus não somente perdoa, Ele restaura, e Ele também festeja a volta do filho. Aquele pai perdoou, houve uma restauração, um quebrantamento, e o que Ele fez? Ele celebrou com uma grande festa. É isso que Deus faz por você e faz por mim. Por você que está perdido, por você ainda que está procurando o caminho, Deus tem prazer, né? A alegria de Deus, dos anjos, né? A celebração, festa, porque hoje o meu filho voltou a casa. Se você ainda não tomou essa posição perante Deus, se você ainda está perdido, talvez está envergonhado de voltar para casa, porque você não sabe como você vai ser recebido. Se preocupe como o Pai vai te receber. Talvez como irmãos, alguns vão querer brigar com você por causa da herança que você levou e ele não recebeu a parte dele. Mas como Pai, Ele te espera de braços abertos. Então não fique olhando para pessoas, olhe para Deus. Isso que é importante. Deus é fiel. Quando nós olhamos para pessoas, nós vamos muitas vezes ter decepções. Pessoas que você julgava e achava que eram bons. Imagine o irmão do cara falando: eu não vou participar dessa festa, porque não é digno. Eu estou aqui e nunca recebi nada, e ele agora volta e recebe com festa. Essa é a alegria do Pai, trazer restauração novamente para a família. É isso que Deus faz com a gente. É isso que Deus trouxe de alegria. Aquele filho estava perdido e agora foi encontrado. Ele estava morto e agora reviveu. Esse é o grande amor de Deus. Você crê nisso? Você crê que não há impossível para Deus? Deus se alegra quando o pródigo volta à casa do Pai. E é justamente isso que nós cremos. Nós estávamos perdidos e voltamos à casa do Pai. A festa, a alegria, a bonança. Mas você que continua na casa do Pai, mesmo que você possa estar talvez murmurando como aquele filho que ficou, lembre, tudo que o Pai tem é teu. A recompensa talvez não seja aqui na terra, mas será na eternidade. Muitos, a palavra de Deus diz em Provérbios que nós não devemos ter inveja daquelas pessoas que prosperam, que vão bem, do ímpio que vai bem, porque a sua recompensa ele está recebendo aqui na terra. E a nossa recompensa é na eternidade com o Pai. Abaixa a tua cabeça, eu quero orar. Depois nós vamos cantar mais uma música. Pai, em nome de Jesus, eu quero estar falando contigo mais uma vez nessa manhã. Grato pelo privilégio que tu nos concede de vivermos uma vida na casa do Pai. Uma vida, Senhor, sem murmuração, mas uma vida de gratidão, porque reconhecemos a tua soberania e sabemos que tu és o nosso Deus. Sabemos para onde vamos. Isso nos traz esperança em todo o tempo. Isso renova nossas forças. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque um dia tu ofereceu teu filho como oferta de amor e gratidão. Nós já tínhamos recebido a nossa herança e nós estávamos destinados à morte, à separação do Pai. Mas quando perdemos tudo isso, nós voltamos e clamamos: Pai, me receba não como filho, mas como um dos teus empregados. E tu fala: não, você é meu filho que estava perdido e voltou novamente. Eu sei, Senhor, que existem muitos filhos perdidos ainda, que estão buscando essa restauração. Então venha hoje, venha agora. Esta é a hora que o Pai está dizendo:
Volte, meu filho, volte, que eu estou de braços abertos te esperando. Eu quero celebrar com você, eu quero te dar a melhor vestimenta, o melhor calçado, eu quero colocar o anel novamente como prova da aliança, do amor perpétuo na nossa vida. E com certeza vamos celebrar essa alegria, porque tu não é simplesmente empregado, tu és o filho que estava perdido. Com certeza, Senhor, tem muitos filhos nesta manhã se prostrando e dizendo: Pai, me aceite novamente. Eu estava perdido e eu quero encontrar, voltar aos braços do Pai. Somente esse Pai amoroso e verdadeiro que tem essa capacidade de fazer tudo isso. Pois eu oro, Pai, grato, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Vamos cantar.